das profundezas, a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz e seja os teus ouvidos atento à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem é que subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que seja temido. Eu acabei de citar o Salmo 130, do verso 1 até o verso 3. Davi aqui no texto já fala a confissão de pecado e a esperança de um perdão. Quero agradecer a Deus, porque Deus, Ele é muito maravilhoso. Às vezes, quando nós cometemos falha, nós também temos que ter esse sentimento de Davi. Não adianta você cometer pecado e não ter um sentimento de culpa, porque aí você vai cair num lugar errado. Mas aqui Davi estava falando que nós temos que confessar o nosso pecado. Que Deus abençoe a nossos irmãos, os que vão estar na audiência do programa Despertar com Jesus. Quero agradecer muito a Deus, que às vezes a gente prepara algo, mas esse algo que nós preparamos não é o que Deus quer. E Deus prepara algo melhor. Que Deus abençoe a nossa audiência. Eu quero desejar a todos um bom dia com Jesus. Meus queridos, amados, eu quero dizer que o programa Despertar com Jesus, ele é da mensagem precursora da segunda vinda do amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Teria que ter uma mensagem. E para ter uma mensagem, tem que ter um mensageiro. Porque João foi o mensageiro da primeira vinda de Jesus. E agora na segunda vinda também tem o segundo mensageiro. Aí você pergunta, ô evangelista, onde é que está isso? Você vai lá para Malaquias 4, 5, 6, você vai encontrar lá a promessa de um Elias que viria, né? Você vai encontrar também Mateus 17, 11, vai encontrar lá Apocalipse 10, verso 7, Atos 3, do 18 ao 20, né? Que Deus abençoe. Nós estamos gratos a Deus, porque é uma oportunidade a mais que nós estamos aqui na frente da presença do Senhor. Eu creio que Deus está aqui comigo, porque eu sinto Ele na minha vida. Nós vamos, nessa oportunidade, ler as Escrituras no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, onde o apóstolo São Paulo, ele leu essa Escritura. Mas nós vamos ouvir uma faixa musical muito maravilhosa, na voz do Duo Celestial. É uma dupla muito maravilhosa. A televisão na casa do crente. A TV na casa do crente, né? Certo dia eu fui convidado para visitar um irmão que estava fracassado, precisando de oração. Ele desprezou a cruz, trocando Jesus pela televisão. Ele desprezou a cruz, trocando Jesus pela televisão. A voz do inimigo que falava ao seu coração: você pode ser um crente mesmo tendo a televisão. O crente então descuidado caiu em pecado pela tentação. O crente então descuidado caiu em pecado pela tentação.
Programa Despertar com Jesus, com o evangelista José Maria. Que Deus abençoe a todos, que vocês sejam todos ricamente abençoados. Nós vamos, então, para as Escrituras, 2 Coríntios, capítulo 4. Eu quero dizer aos nossos irmãos que às vezes não fica zangado, porque quando às vezes a gente fala a verdade, às vezes a pessoa pensa, eu tenho que defender a minha religião. Eu não tenho que defender nada, não. Tenho que defender a minha religião. Aqui, 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, o apóstolo São Paulo chega a dizer, nos quais o Deus deste século, ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Aqui está esse homem digno, mas a dignidade é do Senhor. Eu quero te pedir perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, das minhas iniquidades, ó Pai. Que todos que vão ouvir essa mensagem, que eles possam ser abençoados. Se tiver alguém enfermo, sejam curados. Se tiver alguém oprimido, seja liberto. Se tiver alguém triste, fique alegre, ó Pai. Porque eu creio que o Senhor é um Deus de maravilha, é um Deus de bênção. Em nome de teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós queremos falar, o apóstolo São Paulo aqui, ele leu, ele disse, o Deus desse século. Agora aqui o apóstolo São Paulo, ele escreveu Deus com letra minúscula, não foi com letra maiúscula, porque Deus com letra maiúscula, só o Deus que criou o céu e a terra. Esse tem que ser escrito com letra maiúscula. Mas aqui o apóstolo São Paulo, ele escreveu com letra, Deus com letra minúscula. E nós queremos dizer, meus irmãos queridos, que tudo aquilo que você tem, em primeiro lugar, é o seu Deus. Aquilo que você põe acima de Deus, aquele ali é o seu Deus. Então nós queremos falar que o apóstolo São Paulo chegou a dizer aqui que aquele Deus lá, ele cegou os entendimentos dos incrédulos. E no livro do São João, no capítulo 10, verso 10, o próprio Jesus chegou a dizer que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então você vê que o diabo é ele que é o Deus do século que Paulo estava falando. E o nosso precioso William Marrombrana, que veio no espírito e virtude do profeta Elias. Ele não era o Elias, mas ele veio no espírito e virtude do profeta Elias. Porque o ministério do profeta Elias, ele tem 5 vezes. Veio sobre o Elias, lá no dia de Acabe, veio sobre Eliseu, veio sobre João Batista, e veio sobre esse profeta, e também virá ali em Apocalipse 11. A última vez que o ministério de Elias será feito aqui nessa terra. Então, o profeta William Marrombrana, ele pregou uma mensagem intitulada O Deus desta Era Maligna. Agora, nós estamos vendo aqui, meu irmão, que a cegueira física, ela não é nada boa, não é nada graciosa. É triste uma pessoa cega amanhecer o dia, anoitecer e não saber o que está acontecendo. Mas a cegueira espiritual é a pior cegueira que tem, a cegueira espiritual. Porque ela leva você para a perdição, leva você para o inferno, a cegueira espiritual.
Vocês sabem que o diabo, ele tem a maneira dele de fazer o quê? O entendimento da pessoa fica cego. Aqui no livro de Coríntios, 2 Coríntios ainda, capítulo 11, verso 3, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu temo que assim como a serpente, ela enganou a Eva com a sua astúcia, assim seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Jesus Cristo, que é em Cristo. Agora veja bem, ele ainda chega a dizer, no verso 4, porque se alguém vos pregar um outro evangelho que nós não temos pregado, ou recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. E aqui nós vemos que o diabo, ele cega o entendimento das pessoas. Vocês sabem que tem pessoas escatologistas, aquelas pessoas que estudam a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, sabe quantos capítulos tem a Bíblia? Livros nós todos sabemos, né? Que é 66 livros. Mas os escatologistas, eles sabem quantos capítulos tem, quantos versículos tem, e assim por diante. Eles lê verso por verso. Mas naquele lugar que é para o entendimento dele ser aberto, ele não consegue, o diabo não deixa ele enxergar. E nem nós vemos que no livro de São Mateus 28, nós vamos ver aqui, vocês podem, que nem eu estou falando, o escatologista, ele lê verso por verso, mas não enxerga. Aqui vocês vão ver que o mesmo Senhor Jesus Cristo, foi ele quem disse isso daqui. São Mateus 28. Os irmãos têm um pouco de paciência, porque minha Bíblia está um pouco meia gasta, mas dá para a gente usar ainda. Aqui está. O próprio Jesus chegou a dizer, São Mateus 28, 19. Ide a todas, e, portanto, ide ensinai todas as nações. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, aqui, o diabo cegou o entendimento. Eles falam, não, eu fico com o que Jesus falou. Agora, vocês acham que Jesus ia falar uma coisa e falar outra coisa? Não. O nosso Deus, ele não muda, como está lá no livro de Malaquias, capítulo 3. Eu sou o Senhor e eu não mudo. Aqui, no capítulo 1 de Atos, versículo 4, Jesus dizendo assim, antes dele subir ao céu, e estando com eles, com os discípulos, né, determinou que não se ausentasse lá da cidade de Jerusalém, mas que esperasse lá a promessa do Pai. E disse ele, a mim ouviste? Porque, na verdade, João batizou com a água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois desse dia. E nós vemos que, aqui no versículo 8, e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria, e até nos confins da terra. E nós vemos que Pedro, aqui depois, no livro de Atos, no capítulo 2,
vocês vê que, versículo 37, Pedro dava uma pregação. Hoje eu vejo na internet, né? Esses PhD, esses LD, esses eruditos, esses que têm anel graduado, né? Eles falam, não, eu não fico com o que Pedro fez, eu fico com o que Jesus falou. Eu vi essa semana um teólogo falando que, conforme está lá aos Hebreus 9, verso 27, ao homem está ordenado somente a vez a morte. E acabou, depois é o juízo. Ué, então quer dizer que o que Paulo chegou a dizer lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 15 e 16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O alarido, para quem não sabe, eu quero dizer, você tem que ter os seus entendimentos abertos. Não é defender uma placa de igreja, ou defender um sistema, um dogma, um credo, um preceito de homem, não. Ali está, o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. O alarido é a mensagem que desceu na era de Laodiceia. Nós queremos dizer, aí depois vem, aqui, vocês vão encontrar como que é tão maravilhoso. É você ter o entendimento aberto, porque senão você fica a escura, né? Aí você não sabe mais nem o que está acontecendo. Aqui no 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, você vai encontrar que o apóstolo Paulo, que chegou a dizer lá aos Hebreus 9, que a morte está ordenada ao homem uma única vez. Agora eu pergunto, quer dizer que Paulo ia falar uma coisa aqui e falar outra coisa ali? Não, gente. Agora, você tem que pedir a Deus revelação, porque revelação não é você ficar lá num seminário por 10, 12 anos, fazer faculdade. Não. Aqui está. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Veja bem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Qual que é o mesmo Senhor? Aquele mesmo que esteve aqui na terra. Com a voz, com alarido, voz de arcanjo. Agora, o que é a voz de arcanjo? Vai ser a voz de ressurreição. Esse poder de voz da ressurreição vai estar na noiva. Vai estar na noiva. Como a voz de ressurreição estava em Jesus, a voz de ressurreição vai estar na noiva. Você pode ver que quando Jesus bradou lá na cruz do Calvário, o que aconteceu? Os santos do Antigo Testamento ressuscitaram. Só não saíram do sepulcro. Saíram só depois da ressurreição. Então, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão. Ressuscitarão é futuro. Agora, como é que a pessoa... Não, lá depois já aparece lá no dia do juízo, vai ser condenado ou vai ser salvo. Não é assim não, meu querido. Nós temos que saber que a palavra de Deus, ela é de um segredo. Aí vocês podem falar assim, mas por que Deus faz isso? O próprio Jesus disse, graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultou essas coisas dos sábios desentendidos e escondeu, né? E revelou aos pequeninos. Deus, ele ama esconder as coisas dos entendidos. Você vai lá, fica 10, 12 anos estudando, você vai ficando cego. Vocês sabem que hoje em dia tem ministério, tem ministro, né? Que ele faz do seu ministério um Deus para ele. Ele toma atitudes na igreja do jeito que ele quer. Uma vez um falou para mim, isso não está na Bíblia, isso não está na mensagem, isso é eu. Então, faz do ministério dele um Deus para ele, não um Deus maiúsculo, um Deus minúsculo. E vocês sabem, irmão, que é uma coisa terrível. Eu sei de história de mulheres que elas falam assim, olha, o meu marido, se ele morrer, eu morro. Quer dizer que o marido dela é o Deus dela, né? O marido dela é o Deus dela. Se o meu marido morrer, eu morro. Não é assim não, gente. Nós temos que ter fé em Deus. Porque mesmo que nós cheguemos a morrer, nós ressuscitaremos se nós somos salvos. Agora, essas pessoas falam assim, se o meu marido morrer, eu quero morrer.
Aí acontece, chega lá na frente, o homem toma um destino com a outra mulher e ela vai viver seu deusinho dela. E também nós temos uma outra passagem de um homem, ele comprou um carro novo. E ele colocou esse carro na garagem. E o seu filhinho, quem sabe aí de uns 5 anos, 6 aninhos, coitadinho. Isso é história. Senão alguém pensa, opa, vamos atrás desse pregador, porque esse pregador falou uma coisa e nós temos que verificar. Estou falando que é uma história. Então esse homem comprou um carro novo e o que aconteceu? Esse homem pôs o carro na garagem. Quando ele chegou de tarde, o menininho tinha pegado um prego, riscado a lataria do carro novo que ele tinha comprado. Aquele carro era o Deus dele. Ele tinha aquele carro como um Deus para ele. O que ele fez? Foi lá, pegou uma ferramenta, cortou as duas mãozinhas do menininho. Coitadinho. Depois falou pro papai dele: papai, agora o senhor pode comprar outro carro, papai. Eu não tenho nenhuma mão mais, papai, para arriscar o teu carro. Agora, meu Deus do céu, eu pergunto, mais vale uma vida de um filho ou um diabo de um carro? Que nem tem uma história até da Bíblia e o celular. Vamos fazer aqui um esboço para nós ir rápido. A Bíblia e o celular. Você sabe, eu, graças a Deus, eu não tenho assim estima pelo meu celular, não é pelo valor dele. Agora tem gente que sai uma marca, um modelo, vai trocando. Compra celular de 10, 12, 15 mil conto, e aquele celular é o Deus dele. Mas eu tenho assim interesse pelo meu celular pelas coisas que tem dentro dele. Mas agora tem gente não, que nem essa história. E é real, porque o natural, ele tipifica o espiritual. Em vez de nós ter primeiro a Deus em primeiro lugar, como está lá em São Mateus 6, busque a Deus em primeiro lugar. As outras coisas ele vai te dar. Agora, você pode ver que é verdade. Se você chega no escritório, esquece o teu celular, você corre para voltar, para buscar ele. Já aconteceu eu esquecer meu celular no lugar e depois ficar meio preocupado. Não é preocupado pelo valor ou pela qualidade dele, não. É me preocupado porque as coisas que eu tenho aqui dentro, se for para me conseguir depois, é difícil. Mas pode ver que é verdade. Tem gente hoje que você pode olhar na cidade, o celular está na mão de todo mundo. E a Bíblia? A Bíblia está na mão de todo mundo? Tá nada. Tá lá, talvez, numa estante lá, no Salmo 91. Tá lá empoeirada. Tá lá empoeirada. Meu Deus do céu. O que é isso? Agora, eu quero dizer, e o que é interessante, que a Bíblia, ela é o nosso guia. Agora, o celular não é o nosso guia. Ele é apenas para um contato. E ele é como nós temos conhecimento, que a ciência, ela tanto é do bem como do mal. Você pode ver, isso daqui, você pode usar ele para o bem, ou falar com alguém, né? Mas, se eu usar ele para coisas erradas, acaba morrendo. E nós estamos vivendo uma hora que o povo não quer nada com Deus. O povo deixaram a Bíblia para um lado. E o que é interessante, que se eu levar a minha Bíblia em qualquer lugar desse mundo, eu consigo sintonizar com ela. Ela não precisa de torre natural. Agora, o meu celular tem que ter a torre, tem que ter o tal do Wi-Fi, né? Senão eu não consigo sintonizar. Então, por isso que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar.
Porque é ela, como disse o próprio Jesus, lá no livro de São João 5:39. Examinai as Escrituras, porque cuidar nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, agora não adianta nada eu olhar a Bíblia e não enxergar. Que nem o batismo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Conforme está no livro de Atos 2, 37, 38. Atos 8, 16. Atos 10, 48. Atos 19, verso 5. Atos 22, 16. Não adianta nada se o meu entendimento está fechado. Porque você sabe que... Por que a raça humana foi arrastada por a terra? Caiu na situação que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Por que foi? Porque o diabo, ele cegou o entendimento de Eva. E foi com a própria palavra. Hoje tem pessoas aí que falam, ah não, o meu pastor, ele é muito entendido, e graças a Deus. Às vezes o entendimento dele está cego e você está pensando. Aqui mesmo no capítulo 3 de Gênesis, veja bem, que o diabo falava uma coisa, a Eva falava outra. Olha, a serpente era mais astuta. Agora você vê, a serpente era mais astuta. E o diabo hoje é mais astuto do que todos os pregadores que tem os seus PhD, seus LLD e tudo mais. Veja bem, era mais astuta do que as Maria do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse, e essa disse para a mulher, esse animal astuto disse para a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher para a serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrais. Mas a serpente disse para a mulher, certamente não morrereis, mulher. Querida, Jesus Cristo quer só o teu coraçãozinho. Vai lá na minha igreja, você pode viver lá da maneira que você quiser. Você pode usar short, você pode usar mini saia, você pode usar roupa esporte, você pode beber sua cervejinha, você pode talvez até adulterar. Deus só quer teu coraçãozinho. Cuidado, hein? Esse entendimento aí não é nada mais do que do diabo. Outros chegam a dizer, não, você pode contar uma mentirinha, aquela mentirinha branca. É a mentirinha aqui que o animal astuto falou para Eva, né? Não. Um dia um pastor falou na igreja lá que contar uma mentirinha de nada não tem problema. Mas, irmão, eu quero dizer, é melhor você ser cego fisicamente do que ser cego espiritualmente. Que nem aqui nós vemos no livro de São Lucas, né? Vocês vão ver que o cego de Jericó, ele estava ali em Jericó, ele estava clamando, porque ele nunca tinha sido, ele não nasceu cego, né? Ele perdeu a vista dele. E ele estava clamando, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele estava cego de vista, mas o entendimento dele não estava cego. O que está acontecendo hoje, a palavra não desce na alma, mas dos pregadores, dos cristãos, das pessoas chamadas crentes, porque nós temos que pedir a Deus para nos libertar dessa cegueira espiritual, que essa cegueira espiritual, muito em breve, vai dar o arrebatamento. Aí muitos vão falar, eu via falando que a era de Laodiceia, lá conforme está em Apocalipse 3, ela é cega. O próprio Deus está falando que ela está cega. Se ela está cega, acabou. Mas eu peço que Deus vos abençoe, que vocês busquem a Deus. Não busquem uma placa de igreja,
Não busca um dogma, um credo. Não busca a sua confiança no homem. Que nem o apóstolo São Paulo chegou até a dizer, lá em 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo chegou a dizer, Timóteo, diga aos homens, não coloca não estriba o seu entendimento no dinheiro. Pode ver hoje, o Deus dele é o dinheiro. A medicina no Brasil não está dando conta, tem dinheiro, é o Deus dele. Aí vai lá para os Estados Unidos, ou vai para a Inglaterra, ou outros países, vai se tratar para lá. Aí quando de repente volta dentro um paletó de madeira. Aí o que acontece? O Deus dele era o dinheiro. Mas eu quero dizer que Deus nos abençoe. Não busque as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo é do diabo. O diabo ele cegou o entendimento das pessoas. Ame um aos outros. Agora, você falar que tem amor um no outro e não exercer esse amor, que Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Eu desejo a todos uma ótima semana, em nome de Jesus Cristo.